Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Escalar uma montanha ou viajar à cidade de La Paz, 3.630 metros de altitude, pode produzir hipóxia, deficiência de oxigênio nos tecidos cujos sintomas são enjoos, vômitos e cansaço. A essas altitudes, a concentração de O2 no ar atmosférico é menor. E isso faz que baixe sua concentração no sangue. O equilíbrio hemoglobina-oxigênio se altera devido a essa diminuição. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que ter o que num ambiente com muito gás oxigênio, nesse caso, a hemoglobina captura ele, se transforma em oxihemoglobina para liberar para a respiração celular. Ele libera o O2 dentro das células, tá certo? E quando a gente tem uma queda disso, de gás oxigênio, a gente acontece o quê? Nós temos que pode produzir essa hipóxia, tá legal? Então nós temos aqui, ó, HB hemoglobina, HBO2 hemoglobina oxigenada ou oxihemoglobina, tá bom? Ou um ou outro, mas dá pra gente entender em relação a isso. Assinale a proposição falsa, tá? Tomar cuidado com essa palavrinha porque tem que ser o quê? Farsa, tá bom? Então vamos lá. A. Constante do equilíbrio é dada pela relação. Constante de equilíbrio em termos de concentração é igual concentração de hemoglobina oxigenada dividido pela concentração de hemoglobina vezes a concentração de gás oxigênio. Tá certo? Produto, ou seja, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá certinho. É essa a representação. Então ela é verdadeira. Só que não é a nossa alternativa correta, porque ele quer que assinale a falsa. Então vamos continuar. B. Uma diminuição da concentração de O2, de gás oxigênio, implica uma menor concentração de hemoglobina oxigenada? Tá certo. Por quê, pessoal? Quanto menos gás oxigênio, menos hemoglobina oxigenada, tá? Oxigenada. Por exemplo, nós temos 1.000 hemoglobinas e nós temos 100 moléculas de gás oxigênio. Quantas hemoglobinas oxigenadas nós teremos? Apenas 100, tá bom? Isso eu tô falando um rendimento de 100%, tá? Só pra gente fazer essa comparação. Então eu posso ter 1.000 hemoglobinas, mas se eu tenho apenas 100 moléculas, eu só vou ter 100 hemoglobinas oxigenadas, ou oxihemoglobinas. Então tá certo a B. C. Para suprir a deficiência de HbO2, hemoglobina oxigenada, o corpo aumenta a produção de hemoglobina, HB, e a hipóxia desaparece depois de alguns dias. Pessoal, isso tá certo? Também tá certo, tá? Porque em relação a isso, a gente tem que ter muita hemoglobina passando ali. Então, qualquer quantidade de gás oxigênio tem que ser capturada, por mais que seja menos. A gente se acostuma, tá bom? Por isso que a gente faz sempre a comparação, né? Principalmente quando algum time, né? Alguma equipe aqui do Brasil disputa Libertadores e vai disputar lá Peru, Equador, lá naquelas altitudes altas, toma um vareio, né? Por quê? Pressão também é menor, quantidade de oxigênio é menor. Então, os jogadores, eles ficam como? Muito cansado. Muito, mas muito cansado mesmo, tá? Então, é por conta disso daí, dessa hipóxia, tá? Eu utilizo bastante esse exemplo porque é um exemplo mais palpável, né? Que a gente consegue fazer essa associação. Então, tá certo. Ela vai desaparecer conforme algum dia, porque nós teremos uma produção maior de hemoglobina. Tendo uma produção maior de hemoglobina, os gases oxigênio serão extremamente o quê? Capturados, tá? D. Os habitantes das cidades altas têm mais hemoglobinas que os que vivem ao nível do mar? Sim, tá certo. Por quê, pessoal? Quanto maior quantidade, concentração de gás oxigênio, menos hemoglobina a gente precisa, tá? Então, é como eu disse, se eu tenho 1.000 aqui em relação de hemoglobina ao nível do mar,
tá? Se eu tenho uma concentração alta de oxigênio, não precisa ter tanta produção para compensar, para capturar qualquer coisa de gás oxigênio, tá certo? O rendimento aí não fica nem em 100%, mas só para a gente ter uma noção, tá legal? E a constante de equilíbrio Kc tem valor diferente quando se altera a concentração de O2 no ar atmosférico à mesma temperatura? Pois muito bem, pessoal, essa é a nossa alternativa falsa, né? Que é a alternativa E, porque foi a única que sobrou também, tá certo? Aqui, ela é falsa. Ele fala aqui, ó, tem valor diferente quando se altera a concentração de O2 no ar atmosférico? Nem tanto. O Kc, ele não vai ser tão influenciado em relação a isso. Por quê? É a mesma coisa, vamos imaginar em relação a isso. Cai na questão que a gente fez até nascer. Então, assim, altera a constante de equilíbrio porque vai ter uma produção maior de hemoglobina. Ou seja, vamos imaginar nessa dimensão. Agora, biologia, a gente vai entrar um pouquinho aqui. Pessoal, se nós temos apenas 100 moléculas de oxigênio, elas serão consumidas. Por que elas serão consumidas? Porque o nosso organismo, para se adaptar a esse tipo de ambiente, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir mais hemoglobinas para capturar ao máximo. Mas supondo, no nível do mar, aqui, Santos, a gente tem o quê? A gente vai ter muito gás oxigênio. Tendo muito gás oxigênio, ele vai ser consumido perante a quantidade necessária para ter a respiração celular no nosso organismo. Tá certo? Ele vai estar em excesso, mas o quanto que vai ser consumido? É aquela quantidade. Então, pessoal, a constante de equilíbrio, ela tem valor diferente quando se altera a concentração de O2 no atmosférico? Não. Porque só interfere a hemoglobina. Porque ela vai ter que, quanto menos, maior a produção. Ele vai consumir a quantidade total. Quando eu tenho muito gás oxigênio, a quantidade de hemoglobina ela pode ser menor porque ela vai ter o quê? Ela vai consumir aquele O2. O que eu estou tentando explicar? Independe. A constante de equilíbrio, tá? A constante de equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma concentração muito alta de gás oxigênio e uma concentração baixa de hemoglobina, vai consumir, ou seja, vai sobrar gás oxigênio. Ele será consumido referente à quantidade ou à concentração de hemoglobina. Se eu tenho uma quantidade inferior ao normal, vamos dizer assim, eu vou ter uma produção maior de hemoglobina, tá? Alterando o equilíbrio. Mas ele sim, né? A constante de equilíbrio, ela não muda conforme o gás oxigênio. É confuso essa parte, né? Mas a gente está falando da constante de equilíbrio, tá certo? A gente não pode esquecer dessa maneira. Tá legal, pessoal? Então, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele aí, coloca nos comentários que é muito importante, tá? Que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito bom, pessoal. Fico extremamente agradecido e o canal tá crescendo cada vez mais. Tá legal? E se vocês quiserem que eu grave algo diferente, curiosidade, o que for, pessoal, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já começo a verificar a viabilidade para gravar. Já tá vindo ideias aí diferentes para 2025. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo exercício. Aquele abraço e valeu!